Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela, editora da RH para você. Nós estamos aqui hoje para falar sobre home office e modelo híbrido de trabalho. Antes de apresentar aqui todo mundo, o pessoal vai falar bastante sobre esse assunto, quero contar um pouquinho para vocês uns motivos da gente estar aqui hoje. Entre os meses de julho e agosto deste ano, o RH para você e a Social Base, aqui representada pelo Chico, realizaram a pesquisa Os Erros e Acertos do Home Office durante a pandemia, para entender a experiência mesmo do home office, mas a partir do ponto de vista dos colaboradores. A gente teve quase 500 pessoas respondendo, e é uma pesquisa que vai ajudar e muito a levantar bons insights que podem ajudar a melhorar cada vez mais esse modelo de trabalho. Então, todos vocês que responderam já receberam o reporte com todos os dados e ideias, tudo que a gente descobriu por e-mail hoje, mas também eu reforço que ela vai estar aqui. O pessoal vai disponibilizar no chat, vai fixar, então vocês podem acessar depois aqui do bate-papo, e também e vai ficar disponível no RH para você. Então, recomendo bastante, a pesquisa ficou bem legal e ajudou a gente a entender vários pontos que podem ajudar aqui nesse bate-papo. E, para a gente se aprofundar ainda mais nesse assunto, a gente convidou 3 profissionais que, com certeza, vão enriquecer muito esse bate-papo, né? Eles vão contar suas experiências, desde quando lidam com home office, o que a pandemia mudou, novas perspectivas, e cada um tem um ponto de vista, uma experiência diferente e vai agregar bastante nesse bate-papo. Então, eu quero agradecer aqui o Fábio, CEO e cofundador da Home Agent. A empresa já nasceu no home office lá em 2011, né, Fábio? E a primeira operação de atendimento no Brasil baseada totalmente em home office. Obrigada, Fábio. E quero agradecer também a Fabi, vice-presidente de RH da Mastercard Brasil, Conisul, que vai compartilhar como a empresa lidava com o home office e como o cenário mudou durante a pandemia. E tem bastante coisa aqui para contar para a gente hoje. Obrigada, Fabi. Obrigada, boa noite para todo mundo. Boa noite. E o Chico, Customer Success da Social Base, empresa que oferece diversas soluções no mercado pensando em comunicação interna, e hoje vai falar bastante sobre a importância da comunicação interna e comunicação com os colaboradores no modelo de trabalho. Obrigada, Chico. Legal, Gabriela, obrigado, uma honra estar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos falar hoje, vai ser uma noite bem legal. Vai, com certeza. Então, muito obrigada a todo mundo. Só para contar um pouquinho da dinâmica, cada um vai ter um espaço para conversar um pouquinho, para falar da experiência, falar da empresa, falar um pouquinho da relação com o home office, quando começou, o que mudou, mitos, desafios, oportunidades. É um espaço aberto que eles vão conseguir aprofundar, né, nas suas respectivas experiências. Então, cada um vai falar uns 10 minutinhos e depois a gente abre para as perguntas. Eu tenho umas perguntas aqui, mas fiquem totalmente à vontade também para mandar pelo chat e a gente compartilha aqui com eles. Então, a ordem aqui é Fábio, Fabi e Chico. Eu vou abrir o espaço aqui para começar. Então, obrigada de novo a todos. É um prazer tê-los aqui. E acho que vai ser um bate-papo muito rico, que vai ajudar bastante o mercado a olhar para esse tema que está crescendo muito e com certeza não vai parar por aqui. A gente tem muito a aprender ainda e hoje, essa noite, é uma boa oportunidade para isso. Então, obrigada de novo e já passo o bastão para o Fábio. Acho que estamos sem o áudio do Fábio. Não estamos... Agora sim, voltamos. Agora foi. É aquela frase clássica do home office. Estava no mudo. Exatamente. Então, com certeza você não ouviu eu falando obrigado no começo, né? Então, obrigado de novo. Obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando nossa experiência, nossa história. E eu acho que, como o tema é modelo híbrido de trabalho, na verdade, a Home Agent está aqui para dar meio que um contraponto, uma outra referência, né, do que é o modelo 100% em home office, que já nasceu assim, né? Então, acho que é interessante para a gente poder usar até nas conversas que a gente vai ter depois das apresentações, né? Então, falando um pouco sobre nós, sobre o nosso modelo, né? A Home Agent, como você falou, é a primeira empresa do Brasil a operar 100% em home office, e a gente já faz isso desde 2011, né? Então, somos o primeiro contact center 100% em home office, e acho que o principal, ao longo do tempo, a gente vem meio que evangelizando o mercado, explicando as vantagens do modelo em home office, e agora está muito mais fácil de entender, porque boa parte do mercado está vivendo elas na prática, né? Mas tem algumas diferenças muito importantes entre o que a gente pratica e o que a gente chama de modelo híbrido, porque no nosso caso a gente já contrata as pessoas para trabalhar
direto em home office. Então, a gente tem a oportunidade de escolher os profissionais com o perfil mais adequado, que já tem a infraestrutura necessária, condições de ter privacidade. Só assim a gente contrata essas pessoas. São pessoas que se candidatam para uma vaga em home office, né? Que é diferente do que você ter um grupo de pessoas que foram contratadas para trabalhar no escritório e por algum motivo, né, você precisou adaptar o seu modelo para mandá-los para casa de maneira até emergencial, que foi o que a gente viveu aí com a situação da pandemia, né? Então, falando um pouco sobre a Home Agent, o nosso modelo permite que... A gente sabe que o mercado de atendimento ao cliente, ele tem uma característica, ele é muito conhecido por ter um time com um nível de qualificação bastante baixo, né, pessoas que estão no início de carreira. É um modelo que é caro pelo que ele entrega, né, em termos de percepção, e também tem uma percepção de ser um tipo de operação que gera muito estresse. E através do home office, desde 2011, a gente entendeu que é possível você inverter a lógica desse mercado, proporcionando maior qualidade, com uma eficiência econômica melhor, quer dizer, cobrando menos por isso, e gerando impacto social positivo ao mesmo tempo. Quem diria que um modelo de um call center pode ser uma empresa que gera impacto social positivo? E a gente, de fato, né? Então, por quê? Porque quem trabalha conosco, tipicamente, ao contrário de um modelo tradicional de call center, que de pessoas de início de carreira, que muitas vezes entram já pensando em sair, né, porque sabe que é algo provisório. No nosso caso, a gente acaba contratando donas de casa, especialistas e aposentados, e predominantemente donas de casa, né, que têm aí 35 anos de idade média, 60% de curso superior, que tomaram uma decisão de vida por trabalhar em casa, porque elas estavam no dilema de ou eu trabalho ou eu fico próxima da família, e com o trabalho 100% em home office, elas têm a oportunidade de equacionar essas duas prioridades que teoricamente eram antagônicas, e aí elas conseguem agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. Então você tem um time que é mais qualificado, mais engajado, né, resolvendo aí os problemas de turnover que o mercado tem bastante, né? E aí acho que é interessante falar um pouco dos benefícios de impacto social que a gente acaba gerando, porque tem a ver, inclusive, com o modelo híbrido, né? Então, assim, a gente mede muito esse impacto que a gente gera. Para vocês terem uma ideia, 30% do nosso time não podia sair de casa para trabalhar. Então, são pessoas que não tinham empregabilidade antes e com o modelo 100% em home office, foram incluídas no mercado, no mercado formal de trabalho. Então, você tem aí uma questão de autoestima, de sensação de empoderamento, porque uma mulher, por exemplo, uma dona de casa, não depende mais financeiramente do marido, então ela tem independência financeira, né? Não só essa questão de inclusão, mas também em termos de qualidade de vida, né? Então, em média, quem trabalha conosco deixa de desperdiçar 4 horas por dia de trânsito, que é o tempo que eles levavam para ir para o trabalho, para o emprego anterior ao nosso, né? Pra você ter uma ideia, se você somar 4 horas por dia, em um ano, a gente está falando de 60 dias de vida que você ganha, né? Só em 2020, ao final deste ano, a gente vai ter devolvido para o nosso time mais de 20 mil dias de vida, né? A gente vai ter deixado de gerar mais de 250 mil viagens de transporte público e deixado de emitir mais de 200 toneladas de carbono, né? Isso é o efeito direto que acontece sem a gente fazer nenhum esforço extra com relação ao que a gente já faz para trabalhar, né? E tem alguns efeitos colaterais positivos. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo diz que cada emprego gerado na periferia, por causa da circulação local do dinheiro, gera 5 outros empregos, né? Então, e o nosso time, todo mundo é CLT, e eles não recebem vale-refeição, recebem vale-alimentação, que eles compram a comida e fazem em casa e compram a comida no supermercado do bairro, né? Tem outro dado interessante também, que não sei se todo mundo sabe, né? Cada passagem de transporte público que se compra aqui, por exemplo, em São Paulo, a prefeitura tem que casar um outro dinheiro, que é o subsídio que ela gasta,
né? E não é irrelevante, é um valor alto. Pra vocês terem uma ideia, só de passagem de ônibus que nós economizamos, que nós vamos ter economizado ao final do ano, equivale a mais de 2 milhões de reais de economia para a Prefeitura de São Paulo. E eles nem sabem disso, né? Porque é uma viagem que não aconteceu, então não tem como mapear. Então, isso tudo volta, né, para o nosso cliente em uma equipe muito mais motivada, muito mais engajada, né? Então, assim, só que também tem que tomar cuidado, porque não é todo mundo que tem o perfil e as condições para trabalhar em home office. Você tem pessoas que são sinestésicas, que gostam de abraçar, gostam de conversar, né, no cafezinho. Essas são pessoas que, obviamente, vão conseguir lidar com a situação do home office durante uma pandemia, né? Mas depois de alguns meses, você começa a ter problemas de saúde mental no time, né? São pessoas que vão estar fora da situação ideal para o perfil delas. Então, é importante você conseguir selecionar direito, é importante você conseguir validar que quem tem interesse e tem o perfil para trabalhar com você tem condições técnicas, né? Tem banda larga, tem disponibilidade, tem privacidade em casa para trabalhar, tudo isso conta num processo de home office, né? E quando você tem que se ajustar para começar a fazer home office a partir de uma operação que era presencial, tem que levar isso tudo em consideração, né? E principalmente, se você for adotar o home office para sempre, como parte do seu time, você tem que rever realmente o perfil de quem está trabalhando, que vai ficar em home office, né? Porque não adianta, às vezes se você colocar todo mundo, né, o público aqui é de RH, a gente sabe que se colocar uma pessoa errada na posição certa, não vai performar, né? Se você tem um cara que performa muito bem de um jeito e você coloca ele num lugar que ele não é ideal para o perfil dele, também não vai performar. Então, é sempre importante levar isso tudo em consideração, tá? Então, eu acho que provavelmente meu tempo aqui de 10 minutos já se esgotou, mas eu acho que a gente tem aí um primeiro arcabouço aí para a gente voltar a conversar no nosso bate-papo. Legal. Obrigada, Fábio. Já a gente consegue ter um bom panorama também da atuação de vocês e disso que você falou, que é um ponto de vista bem diferente, que é lá em 2011, né? Já está no home office, é uma experiência que muitas empresas estão experimentando pela primeira vez hoje, né? Em 2020, muitas forçadas pelo cenário. Então, assim, é muito importante esse seu ponto de vista e com certeza vai mostrar para a gente muito da experiência de vocês. Ao longo desses 8, 9 anos aí que a gente tem operado, se você for perguntar para mim qual foi o maior obstáculo que você enfrentou em todo momento, sempre foi a barreira cultural, né? Então, você via as pessoas falando, no começo, né, lá atrás, não, o home office não funciona porque é infraestrutura. Depois fala assim, o home office é legal no exterior, mas o brasileiro não trabalha direito. É muito interessante esse modelo, mas não é para minha empresa, né? Então a gente sempre teve muita dificuldade, muito trabalho para trazer novos clientes, para convencer a testar nesse modelo, e a partir de agora, na verdade, deixou de ser algo desejável, né, ou interessante, e passou a ser algo obrigatório, e até a gente viu isso no próprio crescimento da nossa demanda. Legal, depois eu até queria que você compartilhasse com a gente falou em outro momento nos bastidores, os mitos que existiam sobre o home office. Acho que é legal você compartilhar depois, a gente volta nesse assunto, que é essa questão cultural também, os mitos que algumas empresas, não vou falar todas, a gente nunca generaliza, e a gente sabe que cada empresa tem uma cultura, uma experiência, muitas já estão super preparadas, mas conversar um pouquinho sobre os mitos que já tinha como pronto, né? Sem ter o conhecimento. Aí a gente volta nesse assunto, com certeza. Quero passar a bola para a Fabi, que vai contar um pouquinho de como que foi na Mastercard, como que era antes da pandemia, agora na pandemia, desafios, oportunidades, como tem sido a experiência e tudo mais. Joia. Primeiro, obrigada pelo convite, estou muito contente de poder estar aqui participando com vocês todos.
A gente teve uma experiência bem interessante, porque nós tivemos um dos primeiros casos de pessoas infectadas com Covid no Brasil. A gente teve um funcionário que voltou de uma viagem internacional, isso foi começo de março desse ano, e 2 dias depois ele teve o diagnóstico de Covid. Então, a gente teve que reagir muito rapidamente a essa situação, que naquela ocasião ainda a gente não tinha tanto conhecimento, né? Fomos uma das primeiras empresas a vivenciar isso, e tivemos muito pouco tempo para nos adaptar. Basicamente, eu diria que foram 12 horas. A gente recebeu a notícia num dia, no fim do dia, assim que ele recebeu o exame, e 12 horas depois já não tinha mais ninguém no nosso escritório, né? Então, vocês podem imaginar como foram essas horas de preparo. A gente tinha uma coisa muito positiva, que já existia a possibilidade de home office antes da pandemia, então todos os funcionários já tinham os equipamentos para isso, a gente tinha, já tinha as conexões e tudo mais. A gente é uma empresa de tecnologia de pagamento, então obviamente que tinha já uma preocupação muito grande com isso, e muitas pessoas já faziam home office de vez em quando, mas nada parecido com, de repente, ter que esvaziar um escritório de um dia para o outro, né? Num primeiro momento, o que nos ajudou muito foi um trabalho numa equipe multifuncional, a área de recursos humanos, a área de facilities, a área de comunicação, as lideranças. A gente acionou a empresa globalmente, montamos um comitê de crise e a gente aproveitou muito do que já tinha acontecido em outros países, como, por exemplo, a China, a Itália, que estavam à nossa frente na questão da pandemia, mas que não tinha tido nenhum caso de funcionário infectado. Então, teve um lado de poder aproveitar alguns planos e alguns protocolos e, por outro lado, vivenciar aquilo muito rapidamente em tempo real, né? A gente conseguiu rapidamente ter todo mundo em casa. Depois a gente ainda voltou 3 dias depois de todo um preparo do escritório, uma higienização, e até porque tinha gente que nem tinha levado o notebook para casa, esse tipo de coisa, e depois a gente entrou junto com todo mundo no país, né, nesse esquema mais de home office total, e assim estamos até agora. Alguns pontos que eu acho importante de ressaltar dessa experiência que a gente teve. A primeira coisa foi a nossa grande preocupação com o bem-estar e com a saúde dos funcionários. Essa foi uma preocupação o tempo todo, e a gente trabalhou com uma comunicação muito fluida para isso. Então, nesse primeiro dia, por exemplo, no dia seguinte, 8 da manhã, a gente teve já uma conversa com todos os gestores para explicar o que estava acontecendo, para explicar o que ia acontecer nos próximos dias, etc. E mesmo agora, já depois de muitos meses, nesse cenário, a gente tem mantido comunicações muito, muito constantes. Então, a gente tinha, por exemplo, um momento de reunir todos os funcionários, que antigamente acontecia a cada 3 meses, para passar as informações mais importantes, compartilhar resultados do trimestre, etc. Agora a gente tem a cada 15 dias, com todo mundo numa reunião virtual, obviamente. Todas as equipes passaram a se reunir com mais frequência virtualmente, e aí uma das coisas que a gente notou é que as pessoas no começo foi tudo uma novidade, uma surpresa muito grande, e passado algum tempo as pessoas começaram a ficar mais cansadas de ficar em casa, mais cansadas do trabalho o tempo inteiro virtual, porque coisas que a gente resolvia muito rapidamente numa conversa rápida no corredor ou no café viraram uma chamada telefônica, né? Então, a empresa teve uma preocupação muito grande com como é que a gente ia tratar essa questão que o Fábio também mencionou, né? Que é como é que fica a saúde mental das pessoas nesse contexto, né? Num contexto que as pessoas estavam assustadas, com medo da pandemia em si, com a situação de ficar isolado em casa, e a gente tem pessoas em contextos muito diferentes. Para algumas pessoas era mais difícil porque moram sozinhos e se sentiam sós, para outros era muito mais difícil pelo oposto, porque mora com um monte de gente e ficava uma bagunça em casa. Então, a gente lançou vários programas nesse sentido. Primeiro, a gente lançou a possibilidade das pessoas poderem fazer terapia online, né, em conjunto com o nosso plano de saúde. Depois, a gente lançou uma plataforma chamada Live Well,
que é uma plataforma com uma série de programas ligados à saúde mental, ligado à saúde financeira, com aconselhamentos e com programas específicos para esse suporte, né? E também para tratar a questão da saúde física. Então, com programas de yoga, com programas de ginástica, de pilates, de mindfulness, enfim, né? É uma plataforma bem completa que ajudou bastante nesse momento. E a gente também lançou uma outra plataforma chamada Thrive, que quer dizer florescer, com uma série de dicas, com uma série de programas também, para que as pessoas pudessem se sentir bem acolhidas nesse momento, né? Uma coisa muito interessante que a Mastercard lançou foi durante os meses de julho e agosto, que são os meses principais de férias escolares, tanto aqui no hemisfério sul, as férias de inverno, quanto no hemisfério norte, as férias de verão, a empresa lançou um programa chamado Kids Club, que era uma série de aulas online, brincadeiras, cursos para as crianças, para manter as crianças entretidas. Então, eu pessoalmente tenho 2 filhas e elas participaram de alguns programas desses. Um desses foi um programa de Lego meio avançado, fizeram coisas muito legais que nunca tinham feito antes. Fizeram um programa chamado Girls for Tech, que é um programa que busca, que a Mastercard oferece para meninas em geral no mundo todo, né? Tem um plano de formar 1 milhão de meninas, e nesse Kids Club também ofereceu, e muita gente pôde participar, que é uma forma de trazer as meninas para um interesse maior em tecnologia, né? Que tem a ver muito com a nossa questão, com essa preocupação de gênero. E então foram várias coisas de diferentes programas para lidar com os funcionários e as suas necessidades, né, nesse momento. A gente continua em home office, e uma decisão que a Mastercard tomou logo no início, e que eu me orgulho muito, né, de fazer parte da empresa por conta disso, é de dar a liberdade para as pessoas, no momento em que os escritórios fossem reabertos, as pessoas poderiam optar se elas se sentem à vontade para voltar ou se elas não se sentem à vontade para voltar fisicamente. Então, obviamente que a gente cumpriu todos os protocolos de segurança, mas as pessoas sempre têm essa liberdade e essa opção de ver quando que faz sentido para elas retornarem. Porque as pessoas têm necessidades diferentes, tem pessoas que são de grupo de risco, tem pessoas que residem com pessoas de grupo de risco, e a gente identificou isso logo no começo, e a empresa também deu para todos os funcionários no começo a possibilidade de tirar alguns dias off, né, alguns dias de licença, para poderem se organizar nesse contexto. Quem precisava ajudar parentes idosos, ou quem precisava organizar melhor toda a questão do homeschooling em casa. Então, as pessoas têm, ao longo da pandemia, 10 dias pagos pela empresa para que as pessoas possam se organizar da melhor forma possível e, eventualmente, também usarem esses dias para descansarem e para se recuperarem desse momento. Acho que, em linhas gerais, essas são as principais ações que a gente teve. Legal. Obrigada, Fabi. Muita ação bacana que vocês fizeram. E o começo me chamou a atenção, que você falou a quantidade de horas que vocês tiveram que adaptar desde a comunicação. Meu Deus, foram 10 horas, né? Foi uma noite memorável, aquela. Caramba. Não, e eu lembro que eu li relatos na época do pessoal falando, quando a empresa decidiu, eu deixei até minha xícara de café suja na minha... Porque eu tinha certeza que eu ia voltar, né? E aí, já tem um pé de café agora, ainda, né? Estamos agora em setembro e a xícara tá suja ainda, mas seguimos. Obrigada, Fabi. A gente volta a falar dessas ações já. Vou passar para o Chico, então, que vai falar de uma questão muito importante, que a Fabi já falou também, da comunicação também, como foi essa comunicação com os colaboradores, e nisso a Social tem muita experiência, e tenho certeza que o Chico vai trazer bons insights aqui para a gente. Legal. Muito obrigado, né? A gente poder participar de novo. Temos outras ações em conjunto e essa consolida um momento que ainda está em construção. A gente falou muito em o novo normal, quando será. Na verdade, a gente ainda está passando por isso. A gente não vê o final desse túnel ainda, né? Há uma bruma muito baixa
para todo o processo de gestão das organizações. Eu tomei nota aqui, não queria deixar de perder essa oportunidade das pessoas que viveram esse momento do 11 de setembro de 2001. Todo mundo mais ou menos sabe onde estava nessa data, né? Então, o 16 de março desse ano, vamos imaginar, dependendo do estado onde estivemos, estados da região, né? Tivemos decretos diferentes no Brasil, em processos municipais, estaduais e federais, mas todos nós entendemos que houve um impacto que mudou a nossa maneira de atuar, de viver e, obviamente, de trabalhar, né? Eu tomei nota de algumas falas da Fabi com relação ao Live Well, ao bem-estar e o processo de comunicação que foi implantado, né? Ou seja, aonde a Socialbase estava nesse dia 16 de março, né? Nós somos uma empresa que desenvolve soluções na área de comunicação interna, ou seja, o nosso foco todo é em contribuir para o pertencimento do colaborador na experiência dele dentro da organização a partir do processo colaborativo de uma comunicação interna, ou seja, empoderando os colaboradores para que eles tragam voz e, a partir disso, obviamente, acabem melhorando e impactando nos resultados da organização. Então, num belo dia, né, a gente viu o nosso cliente e nós mesmos diante de um cenário completamente novo, né? A nossa solução, ela entrega tanto uma aderência, uma adesão pelo desktop quanto mobile, e havia toda uma outra perspectiva, toda uma outra posição da nossa ferramenta dentro das organizações, que de um dia para o outro passou a ter um papel central no processo de gestão, e não só central, como vital, né? Eu sou CS, a gente tem uma base hoje de mais de 100 mil usuários dia na plataforma, e os administradores da plataforma todos entraram em contato conosco dizendo, Chico, e com as outras equipes de CS, ou seja, o que faremos agora, como comunicar, o que vocês têm de experiência para nos trazer. E era um aprendizado nas duas pontas, né? Um double check o dia inteiro, tentando entender o que alguns clientes estavam fazendo e poder ofertar para eles. Então é justamente o que a Fabi falou. E aí eu trago uma expressão que está muito atual, e na semana passada nós fizemos um webinar também na Socialbase para tratar sobre o Employee Experience, né? Então a gente fala de pertencimento, a gente fala de propósito, a gente fala de realizar mais, a gente fala de felicidade, né? Então como é que estava naquele momento do 16 de março a expectativa, a ansiedade e a angústia, né, dos colaboradores no momento em que, como a gente estava comentando, deixaram a xícara do café ou deixaram o seu computador, e houve, no caso da Socialbase, até uma organização para que nós pudéssemos ir na sede da empresa, pegar o computador, e teve gente que levou cadeira, teve gente que acabou desmontando o seu ambiente de trabalho por conta desse processo. Então foi algo que nós não imaginávamos, obviamente, se estávamos prontos ou não para esse desafio, mas foi um aprendizado incrível, né? Principalmente pelo que a Fabi traz uma experiência, o Fábio traz outra, de organizações diferentes, com cores diferentes, com entregas diferentes, e nós, na verdade, temos em nossa carteira indústria, onde eu tenho tanto o colaborador do administrativo como o colaborador do piso de fábrica, vamos chamar assim, né? Que são duas experiências de pertencer ao processo de comunicação interna completamente diferentes, né? Nós temos empresas de serviço, nós temos empresas com 25 colaboradores e temos empresas com 15 mil colaboradores. Então, o desafio nosso como entrega foi, obviamente, desde a parte de melhorarmos a nossa infraestrutura, né? Porque nós tivemos uma escalada, uma rampagem incrível em termos do nosso DAO, o nosso uso diário, ele rampou em 24 horas, né? E nós tínhamos, então, que estar preparados para mantermos a qualidade da nossa entrega técnica. E, por um outro lado, foi a construção de uma série de estratégias para ofertar como Customer Success para os nossos clientes, ou seja, como organizar um mural capaz de entregar, a nossa ferramenta é capaz de que a empresa fale com o colaborador. Então, quando a Fabiana trouxe esses exemplos, é justamente aí que a gente atua, né? Ou seja, era oferecer para a gestão das empresas a possibilidade de falar direto com os colaboradores e mais, né? A gente também tem o enfoque de termos como dashboard a capacidade de termos indicadores de entrega, né? Ou seja, não é simplesmente a sensação térmica de que estamos entregando, mas é sim medirmos a nossa capacidade de entrega, não como uma ideia meramente números, né? Não só um número, mas sim para a gente entender de fato se todos os colaboradores estavam, como a gente costuma dizer, na mesma página, né? Isso era vital naquele momento, ou seja, existiam questões que impactaram a operação, ou seja, a fábrica manteve a operação com alguns líderes, o ADM foi para casa, então
eu vou trazer aqui um dado, sem a Gabriela brigar muito comigo, vou dar um spoiler aqui da pesquisa, eu acho que as pessoas já receberam, né? Mas vamos lá, quando eu leio que os colaboradores, 81,94% nunca tinham experimentado o processo de home office, é um número incrível. E logo abaixo, e não menos importante, obviamente, a gente tem 56,87% de líderes que não tinham experimentado esse modelo. E aí vem a grande pergunta, né? Na sequência desse ambiente todo tenso, nesse ambiente todo de expiação, de experimentação, que é, eu sou um líder, como eu contacto a minha equipe? Né? E o liderado, por outra ponta, como eu serei contactado? Né? O que será ofertado para mim? Como eu dou um feedback das demandas que eu tenho, das ansiedades que eu tenho, das dúvidas que eu tenho, né? E depois, obviamente, os processos evoluíram, as entregas, as metas, os Qs para as organizações que trabalham com quarters, ou seja, como partilhar esses momentos e todas elas estarem alinhadas no processo de comunicação. Tudo isso foi algo que a gente viveu com bastante intensidade e com muita tensão naquele março, né? E ainda estamos vivendo. Tá? Nós tivemos um projeto de entrada de novos clientes bastante agressivo, por conta de organizações que entenderam que não tinham como se comunicar com os seus colaboradores, né? O nosso funil de vendas acelerou bastante em alguns clientes que estavam em tomada de decisão e outros que acabaram ofertando para colaboradores da organização que ainda estavam fora do mindset de que eles precisariam estar se comunicando e interagindo. Então, isso foi um aprendizado muito importante para nós como solução, né? Somos uma empresa de SaaS, né? Mas temos um enfoque muito forte ligado a Customer Success. Então, isso nos trouxe essa capacidade, né? Eu estaria falando com o Fábio, eu estaria falando com a Fabiana justamente para identificar as dores dessas organizações, né? Tentando levantar como isso deveria ser organizado, e aí a gente entra numa outra ideia da comunicação interna, e a Socialbase tem toda uma metodologia para esse processo, que é nutrição e cadência, né? Nós também flertamos, e algumas organizações flertaram com uma hiperoferta de informações, onde talvez tenha deixado, em alguns momentos, o colaborador mais inseguro do que seguro, né? Ou seja, nutrir com informações o colaborador é necessário. Agora, estabelecer uma cadência, um cronograma e um processo é fundamental, né? Não menos importante. Então, a parte de feedback, que a gente tem também dentro da nossa estrutura, foi fundamental para que os administradores, os gestores, tanto de comunicação, mas muitos gestores de RH, conseguissem entender o que era prioritário e estabelecer essa oferta, né? E ter uma consistência de oferta. Aqui um exemplo bem prático, voltando ao item que eu citei no dia 16 de março, mais ou menos, né? Como um universo geral para todos, nós tivemos conflitos entre normas que regularam a questão de mobilidade urbana, oferta de ônibus, abertura e fechamento de comércio, regras de segurança no trabalho, ou seja, as equipes de CIPA das organizações trabalharam muito forte dentro da nossa plataforma para orientar e dar esse acolhimento para os colaboradores. O desdobramento, como a Fabiana comentou, nós tivemos o acesso e a oferta de conteúdo nas nossas plataformas de maneira geral para esse apoio psicológico, ou seja, vencido a etapa de estar em casa, surgiram essas outras variáveis todas que compõem esse novo cenário do home office, né? E teve para mim um elemento assim que marcou uma fase do meu atendimento com os meus clientes, né? Quando a gente consegue segmentar públicos, ou seja, colocar atributos a esses colaboradores para que eu consiga ser assertivo na comunicação. Então, eu consigo falar com quem está na TI, eu consigo falar com quem está no RH, eu consigo falar com quem está numa unidade, e aqui dando conta de uma unidade em alguma estrutura física, porque eu tenho organizações que estão em 5, 6 estados diferentes, né? Então, isso foi... a escolha desses atributos também alterou. E aí é um ponto de atenção, né? Quando as organizações perceberam que classificar os colaboradores na posição organizacional que tinha antes estava sendo alterado. Ou seja, eu tive clientes que colocaram, sim, como um padrão de entrega, o modelo presencial, o modelo híbrido e o modelo somente remoto, né? Isso passou a ser um critério para a entrega de informação. Quando eu me deparei com essa demanda, isso me acendeu uma luz, assim, que de fato as organizações estavam trazendo para o seu dia a dia
essa nova percepção, essa nova leitura, essa nova necessidade de conseguir entregar conteúdo para os colaboradores diante de um novo contexto que a gente sabe, como eu disse já uns minutinhos atrás, que ele está ainda em modelagem, né? A gente não tem ainda o final desse processo. Nós, na Socialbase, estamos todos em home office nesse período já de 6 meses, né? Trabalhando em encontros, e aí eu trago um pouco a perspectiva dos rituais, que também está ligado ao Employee Experience, ou seja, como eu contacto e como eu gero essa sensação de pertencer e de estar próximo ao meu colaborador, né? Então, quando a gente traz uma ferramenta de comunicação dentro de um processo colaborativo, abrindo mão também aqui dos processos de top-down, ou seja, quando somente eu informo e não recebo um retorno, né? E esse retorno cada vez mais está presente dentro das organizações. Então, quando eu disse que nós tínhamos aqui 56,87% do perfil de líderes que nunca estavam em home office, também é o desafio para esse líder, né? Ou seja, como ele vai aglutinar a equipe junto a ele, sendo que para ele também é uma nova experiência. Então, a formação da liderança e entender o protagonismo do líder e compartilhar com essa média liderança, e eu não estou aqui, obviamente, falando só de C-level, pelo contrário, a média liderança ela é estratégica nesse processo de disseminação de cultura por intermédio da comunicação interna, é que a gente, então, também nos debruçamos sobre a capacitação e começamos a produzir muita literatura ligada ao papel do líder neste processo, né? Ou seja, a comunicação aí transbordando o RH, transbordando o setor de comunicação interna e precisando do apoio desses líderes, e aí sim tornar esse líder um embaixador da comunicação interna, tornar esse líder um membro ativo, né? Partilhando e pactuando a sua participação. Então, é mais ou menos dentro deste ambiente aqui, eu estou passando um pouquinho do meu tempo, que nós enfrentamos e buscamos trazer, né? E aí fazendo uma leitura de casos de sucesso, dicas de uso, boas práticas, e aí sim, né? Olhar para o mercado e ofertar para os nossos clientes como isso pode se dar, né? Legal. Obrigada, Chico. Ótimo ouvir essas informações, esses insights. E agora a gente joga aqui as perguntas. Acho que tem muita pergunta bacana. Eu tenho as minhas, mas vou dividir também com o do pessoal, que são perguntas bem legais que estão chegando aqui para a gente. Mas antes de passar para algumas que a gente recebeu aqui, queria chamar atenção para o que todo mundo falou. E Fábio, Chico, que é, de uma forma ou de outra, com as experiências de cada um, foi algo que me chamou a atenção de todo mundo, que é ouvir o colaborador, entender o que ele precisa. A Fabi falou, muita gente deu certo, mas o Fábio também falou da questão de tem muita gente que gosta da interação, né, gosta do abraço, gosta de estar fisicamente, e também tem nesse momento pandêmico, né, isso eu estou falando de um home office, né, em períodos normais, né, mas a gente está falando agora também de um home office pandêmico. Tem essa diferenciação, e foi uma diferenciação que a gente fez nessa pesquisa. A gente não está vivendo um home office comum, a gente está vivendo um home office pandêmico, está tudo diferente, filhos em casa, com realidades diferentes, mas de qualquer forma, pensando no home office ou não pandêmico, eu queria entender de vocês como entender se o home office funciona de fato para o seu público interno. E quando a gente fala de público interno, a gente está falando de diferentes tipos de perfis, realidades, cenários, são muitas particularidades, muitos detalhes, como você entende o que funciona para um, o que não funciona para outro, e até dando mais um spoiler aqui da pesquisa, que o Chico já falou alguns. Já dei um spoiler aqui. Mas a gente perguntou se as pessoas, se as empresas aderiram a novas formas de interação, né? Por exemplo, o happy hour virtual, café da manhã virtual, bate-papo informal, enfim. E aí a gente também perguntou se a sua empresa fez alguma pesquisa antes de aderir às ações, e chamou a atenção que 60% não. E a gente ficou com isso na cabeça. As empresas estão ouvindo seus colaboradores? E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês estão ouvindo, e como ouvir, e como entender o que funciona para cada um. E aí eu vou jogar, e fiquem à vontade, é bate-papo, um pode complementar o outro, e agora a gente não tá, né? Joguei.
Posso começar respondendo essa? Legal. Bom, primeiro a gente não teve opção, né? Todo mundo teve que rapidamente se adaptar a essa nova realidade, né? Mas, obviamente, que para a gente é muito importante ouvir e entender quais eram as necessidades. Então, algumas semanas, acho que 2 semanas, se eu não me engano, depois de estar todo mundo em home office, a gente lançou uma pesquisa para entender como é que estava sendo esse cenário para as pessoas e para nossa felicidade, os resultados vieram muito positivos, né? As pessoas estavam se adaptando bem a essa realidade, estavam entendendo que a empresa estava se comunicando com mais frequência e de uma forma efetiva. Agora, respondendo à tua pergunta, Gabriela, eu acho que a melhor forma de saber se a empresa se adapta a isso ou não é ver como é que estão os resultados, a produtividade da empresa. E a gente viu que, de fato, a gente conseguiu manter tudo funcionando e uma produtividade muito boa, muito acima. Não sei se a gente tinha alguma expectativa, porque foi tudo muito de surpresa, mas o fato é que funciona, né? As pessoas estão trabalhando, as pessoas se conectam, as pessoas ficaram também se sentiram acolhidas pelas ações que foram feitas, pela forma como elas estavam se sentindo cuidadas, e acho que tem um lado, né? Você colocou um pouco isso de que as pessoas têm necessidades diferentes, tem gente que, né, o Fábio também comentou, tem gente que gosta mais de abraçar e de encontrar, é verdade, né? Mas acho que teve um lado humano dessa história toda do virtual, que é conhecer um pouco a realidade das pessoas nas casas delas, né? Eu brinco que hoje a gente já sabe quem são os bebês que são mais comportados, quem são as crianças mais sapecas, quais são os cachorros que latem mais, né? Então, a gente eu acho que teve um lado muito humanizado disso, de todo mundo saber que todo mundo estava numa situação muito, não é a mesma, mas era uma situação difícil e nova. As pessoas tiveram que se adaptar com a rotina da casa, mais a rotina do trabalho, mais as pessoas que têm filhos, a rotina da escola. E isso aproximou muito as pessoas. Eu acho que trouxe uma empatia que vai ficar, né? Acho que hoje todo mundo se conhece mais, consegue se colocar mais no sapato do outro, e eu acho que isso vai ser um legado positivo, dentre outros, desse contexto que a gente está vivendo. Acho que, para corroborar um pouco o que a Fabiana falou, a gente sempre, como a gente, né, já vem operando 100% em home office há bastante tempo, não é quase 100%, porque o administrativo fica no escritório, né, mas o time da operação está em casa. Mas, voltando naquele ponto da diferença cultural, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em não poder ter interferência no trabalho da pessoa, né? Então, assim, não pode ter criança, não pode ter barulho de carro, não pode ter cachorro. Por quê? Porque existia uma preocupação muito grande por parte de quem nos contratava. Assim, poxa, mas e se a criança vier sentar no colo? E se entrar um barulho? Então, por causa dessa preocupação que a cultura empresarial, né, daquele momento trazia, quase que uma intolerância a mostrar que a pessoa está em casa e não está no escritório, a gente acabou desenvolvendo regras muito rígidas também para que isso não acontecesse. Mas de um tempo para cá, né, dos últimos meses para cá, ficou normal também ter interferência de criança, ficou normal, não é tão mais preocupante você ouvir um barulho de um cachorro se um agente de atendimento estiver falando com o cliente, porque ele sabe que a pessoa está trabalhando de casa, né? Antigamente, fala assim, não, a pessoa não pode saber que você está em casa, né? Porque a cultura não permitia isso. Então, isso já foi uma mudança bastante grande, e é o que um pouco a Fabiana falou, que assim, todo mundo está entendendo que o outro está precisando se virar desse modelo. Então, o fato do home office ter virado a regra, né, faz com que todo mundo aceite melhor esse tipo de interação, esse tipo de modelo, né, que antigamente a gente tinha que prevenir que isso não acontecesse, né? Então, isso também foi uma coisa que mudou.
Uhum. Na nossa experiência com relação a esse item pontualmente, não tem novidade para nenhum de nós aqui, para quem também está nos ouvindo, provavelmente, mas é algo que vale a pena a gente revisitar, né? Que é a questão da transparência. Eu acho que a gente, ao tornar os processos transparentes, eu li aqui na pesquisa que tinha alguns itens dizendo assim, você foi comunicado, você está sabendo, você está alinhado. Então, esse é um elemento também de geração de insegurança, né? E acaba também gerando assim, não me falaram. Ou seja, a ideia de trazer o colaborador para uma área VIP, né? Mais do que nunca. Né? Mais do que nunca, quando a gente fala em feedback, escutar, também é ter a percepção, e isso eu tenho feito com os clientes, e a gente, como estratégia de CS na Socialbase, tem buscado trazer para os nossos clientes, indiferente da carteira, é esse o entendimento, né? O que eu gostaria e o que eu devo comunicar. Né? Existem elementos que precisam necessariamente ser informados e comunicados e colocados de uma forma mais direta para o colaborador. Né? Então, é isso que, para algumas organizações, isso está impactando na cultura. Como eu usei um exemplo antes, né? A ideia do top-down, ou seja, eu falo para todos e todos me escutam e eu também não ouço ninguém. Isso tem colocado outras dinâmicas e outras pautas no dia a dia das corporações. Então, de maneira geral, o que eu tenho percebido é a gente vai alterar processo, a gente vai revisitar processo, a gente vai interromper determinadas ações, né? Vamos estabelecer outras, mas o centro desse universo, desse cosmos, me parece muito dos meus clientes, é como iremos tratar as pessoas. Tá? Como iremos dar bom dia para as pessoas, como iremos... eu tenho feito algumas campanhas com alguns clientes que a gente tem o dedão, né? A gente tem o ok das redes, e na nossa rede nós temos também essa ideia do dedão, do ok, né? Mas aqui o ok é muito menos um legal e muito mais um estou ciente. Né? É muito mais um eu estou aqui, é muito mais eu li. Né? Então, essas novas práticas, e claro que a gente está criando campanhas internas para isso, né? Ou seja, do voyeurismo, muitas vezes, da gente olhar um comunicado e não interagir com ele, porque também não estamos estimulados a engajar. Né? Então, essa transparência para o engajamento é levantar a mão e dar um oi, né? E isso pode ser construído nesses ambientes de troca profissional virtuais, como a gente hoje está vivenciando, né? Uhum. E falando em novas práticas, tem duas perguntas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou fazer as duas porque elas estão alinhadas com a mesma pauta, que é da Fabiola, que pergunta: como vocês veem a necessidade de suporte psicológico, pois as equipes não estão treinadas ou não estão preparadas para um home office permanente? Alguma dica de como fazer essa gestão? E acho que saúde, apoio psicológico, saúde mental, a gente sabe que está entrando muito na pauta das empresas e tem que entrar mesmo, né? A gente precisa olhar para esse tema com muita atenção. E ainda no embalo dessa pergunta, a Caroline pergunta: qual a diferença do cuidado com a saúde mental dos colaboradores quando a empresa já nasce no modelo de home office e quando ela passa a adotar, como agora com a pandemia? Então, essas duas perguntas falam de saúde mental. Eu queria compartilhar com vocês. A Fabi falou para a gente algumas ações, né, que vão nesse sentido da Mastercard, né, programas, e eu queria que vocês refletissem sobre essas duas questões. Eu posso começar? Eu acho que Pode, assim, claro. Quando a gente pensa já em começar uma operação em home office, ou trazer uma pessoa que se candidatou para uma vaga em home office, obviamente o nível de complexidade de gestão de expectativa é muito menor, porque a pessoa já sabe o que ela vai enfrentar e não teve uma mudança de expectativa. Né? Então, mas isso não quer dizer que você não precise se manter conectado com ela. Acho que uma característica muito importante do home office, e acho que não é só do home office, né? Quer dizer, comunicação é essencial em qualquer situação, mas o home office faz com que essa necessidade aumente ainda mais, né? Então é importante você cuidar dos rituais de comunicação para que você tenha excesso de informação, né? Porque qualquer falta de informação, como a pessoa está fisicamente isolada, é mais fácil dela gerar uma ansiedade, dela ficar insegura,
Então, assim, seja a informação do gestor dela, seja a informação da performance dela, seja o que está acontecendo na empresa, é importante ela receber notícias, né? Ela estar informada, porque senão isso gera essas consequências de saúde mental e você tem que, na verdade, a melhor maneira de para você não ter problemas de saúde mental é você prevenir qualquer problema. Isso é assim com qualquer problema de saúde, né? Prevenção, né? Não atuar quando já está. Exatamente. E a melhor prevenção é informação, né? Informação transparente e é comunicação. Então, quando as empresas nos perguntavam, né, o que a gente tem que fazer ao nos adaptarmos para o home office, é um pouco do que a Fabiana falou. Peque pelo excesso na informação, né? Tenha rituais de conversar 2 vezes ao dia, mesmo que seja para falar, tá tudo bem, tchau. Né? Então, porque é importante a pessoa se sentir acolhida, é importante a pessoa saber que tem alguém olhando para ela, saber que ela tem um telefone vermelho que ela pode tocar, seja do gestor, seja do RH, seja do presidente, né? Então, ela sabe que estão olhando por ela. Então, eu acho que na verdade, os rituais, né, eles são um dos grandes drivers de cultura também, né? Então, mostram como a empresa lida com as situações, lida com os problemas. Então, isso, se for bem feito, vai contar muitos pontos a favor da empresa. Legal. E como foi isso na Mastercard, Fabi? E a questão da gestão? Como muda a gestão nesse home office? Muda bastante. A gente, inclusive, ofereceu para os gestores algumas formações de como gerenciar times virtualmente. Alguns já gerenciavam, por ser uma empresa global, muitas vezes você tem times em outros países também, mas isso foi bastante importante, porque concordo plenamente com tudo que foi falado, né? A gente tem uma questão de intensificar muito a comunicação, a gente tem também uma questão de respeitar, de ter uma flexibilidade e respeito, que as pessoas vão ter horários diferentes também para poderem para estarem disponíveis, né? Então, por exemplo, eu assisti um evento uma vez que a pessoa dizia, puxa, mas esse negócio, por um lado, eu não pego mais trânsito, mas, por outro lado, as pessoas trabalham o tempo inteiro, porque não tem o limite de chegar em casa e agora chega, né? E aí, uma coisa que a gente falou muito na Mastercard foi assim, para algumas pessoas, pode ser que faça mais sentido ficar mais tarde fazendo coisas porque tem mais tranquilidade em casa para isso, mas se alguém te mandar um e-mail às 9 horas da noite, isso não significa que você precisa responder às 9 horas da noite. Então, a gente tem que ter essa possibilidade de respeitar os diferentes momentos do dia e como é que as pessoas estão organizadas, né? Obviamente que a gente tem reuniões, que as pessoas precisam estar lá, né, virtualmente participando, mas de forma geral todo o trabalho consegue ser feito de jeitos diferentes do que eram feitos com todo mundo presencialmente no escritório, né? A gente comentei um pouco dos programas que a gente teve, né, para isso, e sempre lembrando os gestores disso, que nem sempre o que é melhor para eles funciona daquela forma para a equipe deles, e que isso precisava ser levado em conta. Legal, só para completar, antes de passar para o Chico, tranquilo. Mais spoiler aqui da pesquisa, isso que você trouxe, Fabi, é muito bacana sobre o treinamento. Com certeza o Chico vai ressaltar isso também, porque chamou atenção no relatório quando a gente perguntou se a empresa fez algum treinamento visando o novo modelo de trabalho. E 71,94% não houve treinamento. Estou com essa lâmina aberta aqui. Né? E a gente essa diferenciação de empresas que adotaram pela primeira vez empresas que já adotavam antes. Então, a gente dividiu, até foi uma sugestão do Fábio, que chamou atenção para essa questão, importante isso. E aí, assim, eu digo aqui, 71,94% não teve treinamento, comparando com empresas que não faziam home office com as que faziam, aí cai para 64,62%. Claro que a gente sempre chama atenção que é uma pesquisa, teve bastante gente, 500 respondentes, mas é um recorte, né? É um recorte de algumas realidades, de alguns segmentos, muita região sudeste, enfim, a gente tem
uma pesquisa que, como toda pesquisa, é um recorte pequeno do todo, né? Mas chamou muita atenção esse número e foi bem bacana que você trouxe essa questão do treinamento. E você quer chamar atenção para isso, Chico, a importância do treinamento nesse novo modelo de trabalho? Sim, na verdade, falando um pouquinho da Social Base e trazendo a nossa aplicação, como a gente decidiu atuar, né? Ou seja, eu comentei antes que a gente é SaaS, né? Ou seja, se a gente tivesse simplesmente uma entrega de SaaS, o cliente poderia ficar olhando para o nosso dashboard e dizendo assim, tá, e agora, né? Então, justamente a nossa ideia de atuar com um time de Customer Success foi justamente, neste momento, foi decisivo, né? Para todos os nossos clientes. Na verdade, nós formulamos uma capacitação e ofertamos para os gestores da plataforma, que era algo autônomo, que eles poderiam realizar, eles, junto com com as lideranças, ou nós poderíamos entrar. Eu gosto muito, não dá para notar que eu sou falante, então eu gosto muito desse tipo de interação, e estamos com uma agenda bem legal de trazer diferentes tipos de líderes, inclusive de organizações diferentes, para fazerem trocas de experiências. Ou seja, eu acho que é um momento também da gente, como solução, encontrar os clientes, né, e poder colocá-los dentro de uma vivência, né, de uma experimentação. Isso está muito legal. Então, não é uma fórmula de bolo, mas, via de regra, são perguntas que eu tenho trazido, né? Ou seja, por que eu estou comunicando? Ou seja, o líder se fazer essa pergunta, porque há um impacto na vida do líder. Ele diz o seguinte, muito pelo temperamento, e o Fábio nos trouxe essa experiência. Nós temos perfis diferentes, as pessoas atuam de uma forma diferente, os mais falantes, os menos falantes, os mais desinibidos, os menos, mas uma demanda existe que é uma entrega e uma integração com o time. Então, a gente instrumentalizar as pessoas, muitas vezes, com alguns passo a passo, parece uma fórmula de bolo, mas ajuda a dar uma segurança, ela consiga respirar e dizer o seguinte, bom, então tá, eu sou o portador de uma informação-chave dentro da minha organização. Uma ideia de onde estou, quem sou e para quem eu falo, né? E aí, então, a gente empoderando, com algumas perguntas e com alguns insights, a gente consegue tornar o líder um líder ativo, um líder protagonista. Não é uma jornada curta, não é uma jornada fácil, mas me parece algo que não terá como os líderes, ou que desejam ser e que estão, enfrentar no bom sentido, né? Então, seguir alguns roteiros, e aí a parte de capacitação é fundamental. O RH tem muito a ofertar, né? O mercado hoje tem capacitações, a gente é uma empresa GPTW, então, se a gente entrar no material da GPTW, tem muita orientação, muita instrução, muita informação para a gente trazer para a organização. Então, a nossa ferramenta também aí encontra um lugar privilegiado dentro das organizações que a gente atua, que é essa oferta desses conteúdos. Então, eu estava falando, por que eu estou comunicando, né? O que o meu time irá pensar? Essa é uma pergunta muito clássica que eu percebo nos líderes, né? O que meu time vai pensar se eu disser alguma coisa? Como eles vão interpretar? O que pode acontecer? Será que eu estou pagando mico? Principalmente quando a gente tem uma plataforma de publicação, né? Algo que fica cristalizado naquele momento, não é simplesmente uma fala dentro de um webinar, né? Ele tem que ativar uma plataforma, e isso muitas vezes gera uma ansiedade, gera uma insegurança. Então, instrumentalizar o líder nesse sentido, então, é capacitação, formação, experimentação. Isso é muito importante nesse momento para que a gente ajude, né, o líder que está diante dos seus times, precisando construir. Nós temos uma ferramenta rapidinho, só para ilustrar, que é um one-on-one que a gente faz com o nosso líder, e ela acaba depois migrando para uma planning, que também são rituais que a gente faz. Então, perguntas como assim, quais iniciativas que o meu quê impacta em todo o time? Tem outra, quais são as principais entregas e metas do meu quê? Então, formular alguns roteiros ajuda demais os nossos líderes a também extrair dos seus colaboradores o que eles, porventura, podem vir a dar como feedback, né? Então, essas pequenas ferramentas acabam compondo uma jornada deste líder junto ao seu time, né? Uhum. E a gente está falando de home office modelo híbrido, e, claro, tem muita coisa nesse assunto. A gente fala de cultura, a gente falou de saúde mental, a gente falou de mitos, falou de comunicação, e agora tem uma pergunta aqui sobre legislação. Então, assim, acho que tem vários assuntos que cabem dentro desse macro, né? Da Viviane Oliveira, ela pergunta, boa noite, como vocês veem a viabilidade do home office e modelo híbrido, considerando as limitações da nossa legislação trabalhista? Como vocês olham para isso, a experiência de vocês?
Bom, eu posso responder aqui, que eu acho que é um pouco mais do nosso dia a dia. A gente, tem uma questão que tem uma diferenciação entre o contrato de trabalho adaptado e o contrato de trabalho de teletrabalho, né? A reforma trabalhista em 2017 regulamentou a atividade de teletrabalho. Então, até 2017, realmente existia uma zona cinzenta, né, de interpretação. Quer dizer, em 2011 já foi dado o primeiro passo e a lei trabalhista teve um artigo novo que dizia que não se distingue o local de trabalho onde a pessoa está, né? Então, estar em casa ou estar no escritório, legalmente dava na mesma. Só que ficava ainda com uma zona cinzenta, do ponto de vista do risco de um colaborador acionar a empresa alegando que estava à disposição da empresa o tempo inteiro, né? Esse era o principal receio de ordem jurídica que se tinha até 2017. Com a reforma trabalhista, dentre várias coisas que foram regulamentadas, foi o fato de não existir mais controle de jornada no teletrabalho, né? Então, as empresas elas não são obrigadas a controlar o horário dos seus colaboradores quando eles estão dentro do contrato de teletrabalho, né? Obviamente, se a empresa quer pagar hora extra, é uma liberalidade dela, mas se alguém aciona a empresa de uma maneira mal intencionada, ela não tem mais respaldo legal para pedir essas horas extras, né? Então, isso regulamentou bem. Tem uma questão, eu acho que para as empresas que ajustam o modelo de trabalho presencial para o home office, aí sim tem um processo também de revisão do contrato de trabalho para que ele esteja aderente ao modelo de teletrabalho enquanto a pessoa está em casa, né? Mas desde 2017, do final de 2017, já existe amparo legal total para a atividade home office. Muita gente não sabe disso, por isso nos questiona se existe um risco, né, do ponto de vista de lei trabalhista, e ela já tá regulamentada nesse aspecto. Legal. Vocês vivenciaram isso, Fabi? É tranquila essa adaptação? De novo, a gente já tinha essa política antes, né? Então a gente não teve nenhuma novidade nesse aspecto. Eu queria só trazer uma perspectiva com relação a muito que o Fábio falou, né? E também, obviamente, o que a Fabi está comentando. O que eu vi nas organizações nesse momento, né, nessa janela de transição que a gente ainda está passando, é a questão da visibilidade dos contratos que o Fábio listou, né? Para muitos colaboradores, eles estão naquela item do aceite das letras miúdas, né? E, em última instância, o que ocorreu, e muito ligado a plataformas como a nossa, é o acesso fora do horário de trabalho, né? Ou seja, quando eu posso acessar? O cara está em casa, está acessando, é meia-noite, é final de semana, está gerando um acesso, ou está publicando, isso está gerando uma hora de trabalho que, diante de um tribunal trabalhista, configura uma série de iniciativas. A gente teve, por essa ferramenta mais que a gente tem hoje, né, de mensageria, são líderes, durante os domingos, mandando mensagem para os seus liderados, dizendo: pessoal, amanhã, né? Isso é domingo. Pessoal, temos reunião amanhã, beleza? Está todo mundo pronto? Tal, de uma forma informal. Acaba que ele está construindo uma relação de acesso com o colaborador fora, usando o Employee Experience até, ou seja, a plataforma está à disposição, só que ele está gerando uma jurisprudência, né? Então, o que a gente encontrou como orientação jurídica para esses processos, e eu tenho orientado as empresas que a gente atende, é nesse sentido, é deixar claro, nós temos na nossa plataforma um dispositivo que permite com que eu renegocie o aceite dos termos de uso, eu altero e todo colaborador depois precisa aceitar novamente. Isso gera um relatório de aceite que tem validade jurídica. Mas não só, é ter uma nutrição na plataforma que dê conta desses pactos, que dê conta desses processos de gestão contratual. Não é feio, né? Não é duro,
não é cinzento. Tem sido vital para algumas organizações que estão enfrentando muito essa mudança. No caso da Fabiana, como ela tem comentado, já vivia esse ambiente, né? Ou seja, os colaboradores já estavam acostumados, mas para muitos é uma novidade, algo que... Bom, e agora? O que está valendo? Qual é a regra do jogo? Né? Uhum. Então, tornar isso mais transparente para o colaborador é o desejável. Novamente, tá? É uma entrega que a gente tem feito com muito valor para as organizações que a gente atende. Chico, é uma questão aqui até da Caroline, que trouxe para a gente, é justamente isso. Ela fala, quais são as dificuldades da comunicação interna nesse modelo de home office e modelo híbrido? Vejo muito abuso de horário e a mistura de meios de contato pessoal e profissional. As lideranças já têm isso. E na nossa pesquisa a gente também perguntou sobre aumento de jornada de trabalho e 40,52% responderam que a jornada de trabalho de home office aumentou. Horas por dia. Como vocês olham para isso, essa questão de misturar o pessoal profissional, possíveis abusos, comunicação fora do horário? A gente viu que funcionou para muitas pessoas, a gente não falou todo, produtividade, conseguiu adaptar, mas essa questão de separação e não aquilo também que, não lembro quem falou hoje, do trabalho, a gente indo para o trabalho presencial, a gente evita, né, esse deslocamento, tudo bem, mas estando em casa, às vezes você emenda e vai. E por estar em casa, você acaba trabalhando e fazendo mais. Como se atentar e como as lideranças podem se atentar a isso? Posso começar? Claro. Primeiro, de novo, voltando um pouquinho, a gente precisa disciplinar as lideranças para isso e até para darem esse exemplo. Então, uma das coisas que a gente fez foi, eu tinha comentado antes, a gente deu essa licença de 10 dias para que as pessoas pudessem tirar de forma contínua ou de forma picada, para que elas pudessem se organizar. E a gente fez com que as pessoas se sentissem à vontade para isso, de fato, né? Que pudessem usufruir desse incentivo que a empresa estava proporcionando, né? Uma outra coisa que eu acho que foi bom, a gente até falou um pouquinho disso antes, que é aquela história de dizer, quando você chega no trabalho, você tem que deixar os problemas de casa em casa. Isso sempre foi uma falácia, porque as pessoas são uma só, né? A gente sempre tratou as pessoas como pessoas por completo, né? Não existe o funcionário e a pessoa na casa dele. Então, eu acho que isso também vai ser um legado positivo que esse contexto de pandemia vai nos deixar. As pessoas entenderam que temos pessoas de carne e osso trabalhando e vivendo e fazendo as coisas da casa e etc. Né? Uma coisa que acho que ajudou bastante nesse aspecto, a gente tem na Mastercard grupos de afinidade. A gente tem um grupo chamado Pride, que é o grupo LGBT+, a gente tem o grupo WLN, que é o grupo das mulheres, a gente tem o grupo IOPROS, que é o grupo de Young Professionals. E esses grupos, eles se juntaram e lançaram várias atividades e iniciativas para que as pessoas pudessem se descontrair também. Então, tiveram jogos virtuais, happy hours, teve um desafio muito legal que cada semana tinham 2 ou 3 desafios para as pessoas postarem a melhor série que elas assistiram e que elas indicam para os outros, coisas novas que elas aprenderam a fazer durante esse período que elas nunca tinham feito. As pessoas postavam fotos numa plataforma que a gente tem internamente. Tudo isso também aproximou e também ajuda, como eu falei, a descontrair e a fazer com que todo esse ambiente fique menos pesado, porque além de estar trabalhando bastante, as pessoas estavam assustadas também, né? As pessoas estavam preocupadas com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, dos seus amigos. Então, isso foi uma outra iniciativa muito positiva que a gente viu assim um resultado rápido, sem custo nenhum, e tem sido uma delícia. A gente está agora no meio de um jogo de responsabilidade social, tem várias tarefas que quem quis participar tem feito, né? E aí as pessoas postam também, compartilham. Isso é muito bom. Legal. Eu acho que tem essa questão da disciplina também tem a ver com a cultura, né? E tem a ver com o exemplo que se dá. Então, obviamente, a gestão, né, quem é da gestão tem que se disciplinar, não só para não acionar as pessoas fora do horário, mas também respeitar os momentos
os momentos que a pessoa tem que ter para ela, né? E aí eu queria dar um exemplo que não é nem da nossa empresa. Eu fiquei sabendo que recentemente o João Paulo Ferreira, que é o CEO da Natura, todo mundo, acho que a empresa inteira recebeu um convite de Outlook dele para um compromisso do meio-dia às 14h. E aí, quando foram ver, era um recado para falar assim, olha, guarde esse tempo para você. Né? E nesse tempo você está indisponível para o trabalho, para você estar disponível para sua família. Né? Então, acho que é um pouco dessa questão de saber, poxa, eu quero falar com alguém às 1h30 da tarde, espera até as 2 para falar, né? Pô, tem um assunto aqui, lembrei de um negócio às 8 da noite, não vou, se pode esperar até amanhã, espera até amanhã, né? Então, tem um pouco disso, né, da gente gerar essas regras e cumpri-las, né, principalmente como gestores da empresa, no sentido de não de fazer fazer o que se prega, né? Então, acho que e essa questão da gente estar dentro de casa, e essa questão da comunicação dentro ou fora do horário, ela vale dentro ou fora do home office, né? Também acho que não interfere, talvez esteja potencializado agora, porque as pessoas têm menos tem menos fronteiras, né, de rituais, porque tipo, levantei da mesa do escritório, agora deixei a caneta lá e vou para casa. Aqui você sai da sala, vai para o quarto, né? Então tem um pouco dessa disciplina, mas também é importante, faz parte dos combinados, inclusive com a família, né? Então, combinei com a família que eu não vou estar disponível para ela até determinado horário, mas em contrapartida eu vou estar disponível a ela, eu vou estar dedicado a ela a partir de tal horário, né? Então, acho que isso é importante ter essa disciplina. Legal, eu vou usar um exemplo da Fabi e outro do Fábio. Eu vou usar o exemplo da Fabi quando eu percebo na fala dela que é vamos dizer assim, um estudo de nutrição na parte de comunicação interna, né? Ou seja, o cuidado com overdoses administrativas, né? Ou seja, de a gente ordenar demais verbos na ordem direta e pesados, né? Ou seja, quando a Fabi fala de gamificação, fala em empoderamento de grupos para que eles tragam e promovam ações internas, isso tudo contribui, né, para um ambiente muito mais sadio, de uma maneira geral, e estou vendo, óbvio, fica claro, esse cuidado todo em humanizar e cuidar com esse lado do colaborador que hoje está, assim, pressionado e tensionado, né? Então, aí voltando ao Fábio, essa questão, né, da gente não ter uma overdose de questões ao colaborador, né? A gente tem que entender que ele precisa degustar. E perdemos o Chico. Acho que já ele volta, mas só para complementar o Chico, a Maria Paula, aqui no nosso chat, ela fala justamente sobre essa overdose. E, claro, é um desabafo dela, uma impressão dela, mas ela fala, vocês acham que as ferramentas para comunicação e integração dos times vão precisar mudar? Ela fala a questão de toda reunião ter que ter, de fato, a câmera aberta, e os happy hours não são para ela realmente lazer, pelo menos ela não se sente que está tão integrado como antes e está um pouco insegura com a avaliação de performance do fim do ano. Então, assim, Chico, eu li um comentário aqui, enquanto você foi e voltou, da aula que fala sobre essas overdoses, às vezes, de ter que a câmera tá sempre aberta, e também, às vezes, o happy hour, ela não sente que é exatamente o happy hour, não é tão lazer, e falta, não está tão integrado como antes, né? Então, acho que vocês estavam falando também desse equilíbrio também, de sentir o colaborador, né? Eu, na minha fala ali, rapidinho, só ia acabar trazendo um pinga-fogo para a Fabi e para o Fábio, que é a questão do ponto, né? A questão do ponto ainda está no mindset dos colaboradores, está internalizado na gente como ofertador né, como mão de obra, né? Ou seja, onde é que eu bato o ponto, né? Quando é que o meu dia começa, quando é que o meu dia termina, né? Então isso está completamente impactado nesse momento, né? Eu até não vou fazer uma pergunta para vocês, mas é como vocês estão lidando com isso, né? Tanto na parte de gestão quanto na parte de RH, né? Eu fico curioso. Você tá no mudo, Fabi.
Eu vou falar como pessoal agora, tá? O meu dia começa às 6 da manhã, quando a minha filha chora ou vem me acordar, tá? Boa. Então, há algum tempo já que eu não preciso mais colocar É que mãe é full-time job, não tem, né? Então começa cedo mesmo. Mas acho que o ponto aqui, de novo, né, é a gente poder focar muito mais no que está sendo produzido, no que está sendo entregue, né, e aí já endereçando também o outro comentário que veio falando, puxa, estou preocupado com a minha avaliação, né? Acho que o mais importante aqui não é o quanto tempo você ficou com a câmera aberta, mas o que você conseguiu, de fato, produzir. E acho que a avaliação desse ano, eu imagino que nas empresas a gente deva pensar um pouco, levar em conta como é que as pessoas se adaptaram a esse cenário novo, né? Quem foram as pessoas que conseguiram, de alguma forma, ver o lado positivo disso, que conseguiram ter jogo de cintura para poder tirar o que tem de positivo dessa situação e conseguir a vida, porque a gente sabe que é uma situação difícil, mas ela é, nesse formato, transitória. E o que ficar depois vão ser as coisas que a gente escolheu que devem ficar, porque fizeram sentido, porque foram boas, né? Então, eu acho que esse é um recado, né, que a gente precisa passar para os funcionários, para que eles possam se tranquilizar com relação a isso, né? Legal. A gente está na reta final, passa muito rápido. Eu tentei focar no pessoal, nas perguntas do pessoal, tinha outras minhas, mas a gente acabou respondendo também no bate-papo, mas tem duas perguntas que eu vou ousar aqui, juntar em uma só, que é uma pergunta já no reta final, sabe? A pergunta do Felipe é: vocês acreditam que a migração do modelo, ao menos para um modelo híbrido, é um passo sem volta para o mercado de trabalho? E a Bia pergunta as tendências em tecnologia e comunicação para esse momento pós-pandemia, que a gente ainda está na pandemia, então a gente já não sabe esse pós, e o que vocês vislumbram para o ano que vem. Então, acho que juntei os dois para vocês. Aí eu queria ouvir de todo mundo se vocês acham que o modelo híbrido, o home office, são caminhos sem volta para cada realidade, para cada empresa, e o que vocês estão. O que vocês acham de 2021, o que a gente pode esperar? Olha, eu acho que o modelo é sem volta. Acho que a gente saiu talvez de um extremo para um outro extremo, e a gente vai encontrar um lugar no meio do caminho que vai ser vantajoso para as empresas e para os funcionários. Então, acho que vamos ter muita evolução nesse sentido. A Mastercard, ela é uma empresa que por ser de tecnologia em meios de pagamento, já investe há muito tempo, né, em tecnologia. A gente tem um braço muito forte de cybersecurity, isso tudo na parte de contactless, né, de não precisar colocar o cartão na máquina, etc. Então, tudo isso foi a velocidade com que isso evoluiu nesses meses foi muito maior do que como vinha acontecendo. Já era uma tendência, já vinha acontecendo, mas foi muito mais acelerada essa velocidade. Então, em termos de tecnologias, muitas coisas que estavam engatinhando passaram a ser adotadas de forma muito mais rápida. A gente vê pessoas de idade, né, que são de grupo de risco, muito mais familiarizados agora com videochamadas, né, com um monte de coisa que antes nem todos, né, tinham esse costume de falar com as famílias assim, ou até de fazer compras de forma virtual, né? Então, tudo isso essa aceleração não volta para trás, né? Eu acho que essa é uma tendência muito positiva e que vai trazer muitos ganhos para todos nós. Legal. Quer falar, Chico? Não, por favor, Fábio, fica à vontade. Eu acho que o home, eu concordo com a Fabiana, quer dizer, vai ser totalmente diferente do que a gente tinha no passado, mas também eu não acredito no extremo de todo mundo em home office para sempre, né? Eu acho que tem os seus nichos,
tem os seus formatos. Eu acho que o que vai acontecer é que as empresas vão adotar o home office, na grande maioria, como part-time ou parte do time, né? Então, as empresas que ocupavam grandes espaços vão passar a ocupar relativamente espaços menores, mesmo com uma taxa de ocupação menor, né? No sentido de mais espaço por colaborador. Mesmo assim, vão diminuir e vão racionalizar melhor a ocupação delas. Eu acho que isso vai influenciar, inclusive, outros aspectos da nossa vida, até na escola, né? Todo mundo fazendo homeschooling agora, provavelmente muitas escolas vão chegar à conclusão que nem todo dia vai ser obrigatório ir para a escola, né? Então, se a família quer viajar um dia, talvez a criança vai ter uma maneira de assistir uma aula à distância por alguns dias. Eu acho que isso tudo tá mudando bastante, é difícil de prever exatamente como vai ser. Mas uma coisa é certa, que eu acho que o home office finalmente veio para ficar, né, no sentido de estar presente como uma alternativa real, tanto para o mundo do trabalho quanto para o mundo pessoal. A quantidade de ferramentas que já era bastante ampla, esse é um setor agora da tecnologia que vai ganhar, já está ganhando muita importância, né, muito foco, na verdade. Então, controle de máquina virtual, biometria, como a Fabiana falou, segurança da informação, gestão remota de equipes, comunicação, tudo isso que já existia está ampliando muito mais rápido, né? Então, é um mercado que está acelerando 5 anos em 5 meses. E acho que na verdade, a gente vai ter mais acesso a essas ferramentas e essas possibilidades. Então, quem é de escritório vai poder trabalhar no escritório, quem é de home office vai poder trabalhar em home office, quem quer um pouco dos dois também vai ter a sua oportunidade, né? Acho que a gente vai ter uma dinâmica muito mais inclusiva nesse aspecto de acolher, e os gestores vão parar de pensar de que quem está em casa está de férias, né? Eu acho isso que eu ia falar. Ao menos a cultura e a mentalidade talvez fique bem claro para as empresas. Exatamente. E para as empresas, né? As pessoas começaram a perceber que home office não é sinônimo de molezinha, né? Não é sinônimo de enganar. Dá para trabalhar em home office, dá para produzir mais até, né, e melhor do que muitas vezes estavam no escritório, e tem funções que não precisam estar no escritório, como tem funções que realmente precisam, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma dinâmica muito mais plural nesse aspecto de poder adotar o home office onde faz sentido e adotar o trabalho presencial onde faz sentido. Uhum. Para você, Chico? Vamos dizer assim, pensando para frente, né, tentando olhar 2021, né, eu acho que as organizações necessariamente vão ser pressionadas sobre a seguinte perspectiva, né, esse acúmulo de conhecimento que a gente está tendo nesse momento, como será aplicado, né, ou seja, o que desse aprendizado a gente vai usar para fazer gestão de pessoas, para fazer gestão de processos, para fazer gestão de comunicação interna, nessa virada de ano, mesmo que a gente não saiba direito o que esse ano vai nos apresentar, né? Então, isso é algo, talvez, que eu gostaria de ver, né? E vou buscar estar atento às experiências com os meus clientes para entender o que dessa vivência, né, vai conseguir ser aplicado, ou seja, muita pesquisa, como a gente falou, a parte de capacitação e treinamento, ou seja, a gente parece que está vivendo também num momento onde experimentar está mais permitido, né? Testar está mais permitido. Então, eu vejo que as organizações estão mais flexíveis em trazer isso para os seus modelos, né? E isso eu acho que é um ganho fantástico para o processo de trabalho, para o processo de humanização do trabalho, que a Fabi falou tanto aqui, e eu tomei nota de muita coisa que ela estava trazendo, até para olhar em perspectiva, né? O que o Fábio também trouxe. Obviamente, então tudo isso são esses aprendizados que a gente está podendo ter agora e ver como isso vai poder ser aplicado, né, dentro das organizações. Eu acho que esse é o olhar para o futuro, apesar da bruma que ainda paira, né, sobre esse nosso curto prazo, né. Então, é um momento da história, né, que vai ficar, como eu disse no início, né, será o nosso 11 de setembro,
e que a gente vai, sem dúvida, saber onde estava, né? E daqui a um ano, quando revisitarmos essa data de março, aproximadamente, teremos quase um relatório de gestão para entregar, né? Teremos quase um relatório do que vivenciamos nesse momento, e aí sim conseguimos ter núcleos de trabalho, GTs, seminários, encontros, webinars, enfim, tudo já dentro desse empilhamento que é a característica humana, né? De empilhar conhecimento e melhorar processo. Eu acho que isso apesar das dificuldades, é um momento incrível, né? Que a gente está podendo estar vivendo nesse momento no mercado de trabalho. E você fala 16 de março, né? Dessa data, e você vê, a gente está em outubro, né? Ou seja, a gente está perto de completar um ano, né? Que loucura! A gente já está rumando, já está vendo ele lá no final da reta, né? Vamos ver o que espera. Gente, quero agradecer muito a todos vocês. Não sei se vocês querem dar um recado final, uma mensagem final. Vou começar pelo fim. Agradecer vocês, eu aprendi muito hoje, tomei nota de muita coisa. É sempre uma experiência muito legal estar partilhando, mesmo aqui quando a gente fala, né? Ficar atento ao que a gente está aprendendo e juntos e tal. Agradecer demais o convite e vou seguir vocês no LinkedIn, tá? Para que a gente consiga continuar se visitando e se encontrando e lendo o que a gente está produzindo. Muito obrigado. Verdade. Eu também quero agradecer, acho que foi muito importante, também aprendi muitas coisas e acho que foi muito gostoso, um papo descontraído também, né? Acho que o recado que eu deixo para todo mundo é isso vai passar, né? Isso, boa. As coisas não vão voltar exatamente ao que eram, vão voltar de uma forma melhor do que eram. Então, eu sou muito otimista com relação a isso. Precisamos. Não, eu também replico aí os agradecimentos. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado a Fabiana, ao Chico aí pelo papo. E estou à disposição e queria também, tenho certeza de que quem está passando por momentos mais difíceis de maior insegurança vai passar e a gente vai encontrar uma nova realidade. Então, é isso. Obrigado pelo papo e estou sempre à disposição aí para me conectar com quem quiser. Legal. Agradeço muito, Fábio, Fabi, Chico. Obrigada por cada um compartilhar um pouco das suas experiências, bagagem, ponto de vista. Foi bem rico. Obrigada mesmo por toparem, pela participação. Lembrando também da pesquisa, a pesquisa que a gente fez em parceria com a Social. Vocês receberam por e-mail, se não, acessem lá no RH para você, vai ficar disponível, vale a pena, tem boas ideias. Também, essa conversa que a gente teve hoje, vocês vão receber o link, vai ficar no nosso YouTube do RH para você. Aí, quem perdeu, quem não conseguiu assistir, vocês também vão ter a oportunidade de assistir. E outro convite que eu quero fazer para vocês, no dia 19 de novembro, o RH para você organiza o RH Talks e tem o Employee Experience. O Chico falou um pouquinho hoje, é um tema que é muito importante, a gente vai debater muito, então convido você também, tem mais informações no nosso site, fique de olho. E é isso, obrigada pela participação e até a próxima.